E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo tutorial agora. E esse é mais um vídeo tutorial para o site adrianogenini.com.br sobre Flash CS3, que também pode ser estudado no Flash CS4 caso você o tenha. Eu vou falar agora um pouco sobre interpolações, sobre como você cria animações dentro do Flash. É importante que você tenha em mente que, como eu falei no vídeo anterior, você precisa dominar bem a parte da linha do tempo. Então veja bem, quando você tem uma animação ou uma interpolação, como a gente chama, você sempre tem um ponto inicial e um ponto final, ou seja, a animação deve começar em um ponto, pode ser no quadro 1 e deve terminar pelo menos em um outro quadro, no quadro 2. Claro que seria uma animação incrivelmente rápida, mas você precisa pelo menos ter uma distância de um quadro a outro. Então, eu quero criar a minha primeira animação, a minha primeira interpolação, uma interpolação simples. E para isso eu vou clicar aqui na ferramenta retângulo e vou criar um retângulo aqui no início do palco. É importante também que você tenha um cuidado de saber que para cada tipo de interpolação existe um formato de arquivo que suporta. Por exemplo, assim quando você cria uma forma, eu vou selecionar ela aqui, ela é um shape, ou seja, ela é uma forma, ela é um simples vetor. Então nós temos basicamente dois tipos de interpolação. Interpolação do tipo shape, que é o que a gente chama de interpolação forma, e interpolação do tipo motion, que é a interpolação de movimento. Porém, para você criar uma interpolação do tipo shape, você precisa ter um shape, ou seja, um vetor, que é esse objeto que eu acabei de criar. Para você ter uma interpolação do tipo motion, ou seja, de movimento, você precisa que o objeto seja um símbolo, ou um botão, ou um gráfico, ou um clipe de filme, que eu vou falar sobre isso em outro exemplo. Então aqui eu tenho um ponto inicial. Observe que o quadro 1 ficou com um pontinho preto, ou seja, é um quadro-chave. E os quadros-chaves, para você que nunca ouviu falar, são os pontos de alteração na animação. Cada vez que você quiser fazer uma alteração na animação, você cria um quadro-chave. Então você está fazendo uma animação de um quadro indo do começo até o final. Então o momento em que você quiser alterar ele do começo para o final, aí você precisa de um quadro-chave. Aí você pode ficar na dúvida, Adriano, mas que quadro-chave aqui da linha do tempo eu devo criar o meu quadro para alterar a animação? Aí isso aí depende. Cada vez que você aumenta a distância, naturalmente a animação vai demorar mais. Você pode fazer a mesma animação indo do quadro 1 ao 20, como você também pode fazer exatamente a mesma indo do quadro 1 ao 60. O que vai acontecer? Ela vai demorar mais. Então, eu quero levar esse objeto até o final, só que eu quero que isso aconteça no quadro 55. Então aqui no quadro 55 vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma alteração nessa animação. Então eu clico com o botão direito e procuro uma opção chamada Insert Keyframe, ou inserir quadro-chave, como tem nas versões em português lá nas versões antigas, ou seja, do MX para lá, para baixo no caso. Então cliquei aqui. Observe que nos outros não acontece, apenas no quadro 55 ele criou um quadro-chave. Então aqui eu posso alterar, ou seja, prestem bem atenção, no quadro 1 ele está aqui, no quadro 55, se você não tirar ele de lugar, ele vai continuar aí, ou seja, você não vai ver movimento. Então eu vou arrastar até o final. Então vejam o que eu criei, no quadro 1 ele está aqui, no quadro 55 ele está aqui. Como esse objeto é um shape, então a interpolação tem que ser do tipo shape. Então, entre o primeiro e o último quadro, desde que não seja exatamente em cima do último, eu vou clicar com o botão direito e eu tenho duas opções, ó, Create Motion e Create Shape. Como se trata de um shape, então eu preciso escolher a opção Create Shape. Observe que quando a gente cria interpolação do tipo shape, fica verdinho aqui. Vou pressionar Ctrl Enter para visualizar e está aí minha primeira animação. Claro, não tão interessante, mas foi criada a primeira animação, ok? Agora eu quero fazer isso com uma alteração. No final, eu vou deformar o objeto. Ó, estou deformando aqui, fazendo algumas deformações e vamos ver o resultado. Ou seja, no quadro 1 ele está desse jeito, no quadro 55 ele está assim. Observe que todo o restante é criado pelo Flash. Ok? Se você clicar aqui no quadro 25, você não altera. Por quê? Porque para fazer alterações, como eu falei, você precisa de um quadro-chave. Vamos ver como ficou?
Ctrl Enter, tá aí o resultado. Agora, Adriano, e se eu quiser fazer isso para uma outra cor? Posso, vou clicar aqui no final, no quadro, vou selecionar o objeto e vou mudar a cor de preenchimento, eu quero vermelho. Vou pressionar Ctrl Enter novamente, e ele vai mudando de cor. Dá para fazer isso de uma forma, se transformar em um texto? Dá. Agora você precisa ter um cuidado quando se trata de texto. O texto ele nem é um símbolo, nem é um shape. Ou seja, quando você criar alguma coisa para aplicar, seja lá qual for o efeito, e for um texto, ou você vetoriza o texto, ou você transforma ele em símbolo. Por enquanto, no caso, eu preciso vetorizá-lo. Então veja só, eu vou fechar isso aqui. Não, vou salvar e vou criar um arquivo novo. Observe o que eu vou fazer. Eu vou criar um retângulo aqui em cima e vou criar um quadro-chave aqui no 40, ou seja, botão direito, Insert Keyframe. Ok. Daqui eu vou trazer ele até aqui embaixo. Por enquanto ainda estou com o retângulo. E aqui eu vou deformar. Botão direito, Create Shape. Então já criei uma primeira animação. Vou pressionar Enter mesmo dentro do Flash para que você veja. Então tá aí, criado. Agora, eu não sei se você observou, quando você manda inserir um quadro-chave, ele repete o objeto do último quadro-chave. Observem. Botão direito, Insert Keyframe. Tá vendo? Ele mantém o objeto. Eu vou dar um Ctrl Z. E dessa vez eu quero inserir um quadro-chave, só que em branco. Então, botão direito, Insert Blank Keyframe. Joia. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui na ferramenta texto, essa letrinha T que você tem aqui. E no centro eu vou colocar site Adriano Giannini. Vou aumentar aqui a fonte. Vou colocar ele aqui no centro. Só que eu não posso criar uma animação enquanto estiver desse jeito. Aqui ele está informando. Ó. Ele é um texto do tipo estático. Só que eu preciso vetorizar. Como eu posso fazer isso? Eu vou pressionar o atalho Ctrl mais a letra B de bola. Uma vez. Olha o que ele fez. Separou letra por letra. Ainda não vetorizou. Vou pressionar Ctrl B mais uma vez. Agora sim, ele é um vetor. É importante você lembrar que quando você fizer isso, não dá para desfazer. Dá para desfazer agora porque eu ainda posso usar o Ctrl Z. Mas depois, se você quiser alterar o texto, aí já era, você vai ter que digitar novamente. E vou criar aqui a interpolação. Botão direito, Create Shape. E vou pressionar Ctrl Enter para ver como ficou. Legal, né? Então, com isso eu finalizo mais um vídeo tutorial. E espero que vocês tenham aprendido mais sobre o Flash.